Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para a gente falar um pouquinho sobre a memória. Como fazer para estimular o nosso cérebro a trabalhar um pouco melhor para a gente manter a memória ativa durante a vida toda, tá? Existem várias formas que a gente pode fazer de estímulo ao cérebro para que ele se desenvolva melhor, para que ele crie mais sinapses nervosas e a gente não tenha que passar por aquele processo de perda de memória tão intenso que acontece ao longo da vida, né? Que a gente acaba chegando ao ponto de esquecer o nome das pessoas próximas, como chegar em casa, e problemas graves que acabam alterando tanto a nossa capacidade de autonomia quanto a nossa qualidade de relacionamento social, né? Então, para a gente evitar esse tipo de problema, vários cuidados devem ser iniciados o quanto antes, certo? Para que esse quadro não se instale. E isso passa pelo treino do cérebro em vários níveis, tá? Como, por exemplo, estímulo do aumento da circulação sanguínea, o estímulo da memória em si, não é? Memorização, a limpeza do cérebro, que é o que a gente vai falar hoje aqui especificamente sobre como limpar o seu cérebro. Literalmente, tá? A gente tem uma vassourinha dentro do nosso cérebro que limpa aquilo que não é importante e a gente tem que otimizar esse processo para melhorar a nossa memória, tá? Antes de mais nada, para quem ainda não me conhece, meu nome é Aline, eu sou fisioterapeuta e vamos começar o nosso conteúdo de hoje. Para a gente fazer essa limpeza do cérebro, existe uma proteína do cérebro chamada CQ1. Essa proteína, ela identifica as informações que são desnecessárias para o nosso cotidiano, tá? E ela vai lá naquela informação, na sinapse daquela informação, marca aquele pontinho e aí vem uma estrutura chamada micróglia e essa estrutura faz uma limpeza dessa informação, destruindo aquela sinapse, certo? Então, a gente tem que otimizar esse processo de limpeza natural do cérebro através de dois fatores principais. O primeiro é se manter extremamente concentrada naquilo que realmente importa e o segundo é evitar ficar relembrando informações que não vão te acrescentar em nada, que são os chamados pensamentos recorrentes, como por exemplo, você encontrou uma pessoa, teve uma pequena discussão e deixou de falar alguma coisa que queria ter falado. E a gente passa o resto do dia remoendo, né? Nossa, eu devia ter falado aquilo para aquela pessoa, por que eu não falei? E fica remoendo aquilo. Não faça isso, evite ao máximo, porque esse pensamento recorrente vai fazer com que a CQ1 pense que é um pensamento importante, vai deixar ele lá e vai ocupar espaço para pensamentos que seriam mais importantes, né? Pensamentos, na verdade, memorizações de informações mais importantes, ok? Então evite esse tipo de coisa. Com relação a gente melhorar a nossa memorização de informações importantes, você tem que lembrar sempre, quanto mais concentrada você tiver numa determinada informação, melhor. Ou seja, evite, por exemplo, fazer duas coisas ao mesmo tempo, tá? Então, enquanto você está aqui atendendo o telefone e respondendo uma informação importante, você está vendo a TV, você está cuidando do que é que seu filho está fazendo, ou seja lá o que for, evite fazer isso. Concentre-se sempre que você receber uma informação que seja importante para você, tá bom? Que aí a CQ1, ela não vai marcar aquela informação como desnecessária e você vai mantê-la por mais tempo, tá bom? Sempre faça esse processo de limpeza, tá? E a forma mais importante de você auxiliar essa limpeza é dormir bem, porque sempre essa limpeza ela acontece durante o sono. Então, se a gente dorme mal, a limpeza não acontece muito bem, tá? Ela fica meio que, quando a gente varre e deixa uma poeirinha ainda ali, pronto, mais ou menos a mesma coisa, certo? Então, durma bem e tire cochilos durante o dia, pelo menos um cochilo durante o dia, para que a gente faça 2 limpezas diárias, né? Isso otimiza esse processo, tá bom? Então, em suma, é isso. Preste atenção nas informações importantes e evite pensamentos recorrentes desnecessários, tá bom? Mantenha o seu cérebro ativo de uma forma mais funcional, retendo informações realmente importantes. Porque quando a gente começa a esquecer informações que são mais relevantes, isso nos leva a um quadro de medo, né? Medo de que seja alguma doença neurológica, medo de perder a memória a longo prazo e às vezes até de ficar dependente de terceiros, né? De não saber mais como fazer uma operação financeira, até mesmo pelo celular, esquecer o caminho de volta para casa. Então,
quanto mais você manter a sua memória, melhor será para você no futuro, tá? Isso eu tô falando de um longuíssimo prazo, para depois dos 70 e dos 80 anos, tá bom? Esse processo de cuidado com a memória tem que começar agora, tá? Então é isso, eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo.